Então o M&A não é diferente disso, muita preparação. O preparar-se sei o meu valor, sei as minhas debilidades, sei onde uma contingência pode me atrapalhar, onde uma diligência vai encontrar eventuais desafios na minha empresa. Do meu ponto de vista legal, eu estou pronto, eu como família estou pronto. Então a gente se prepara, né, de uma maneira bastante focada, mas basicamente a nossa preparação tem que sair com valuation, tem que sair com material de interação e, obviamente, uma boa diligência prévia para a gente saber se há ou não desafios naquela empresa especificamente. E aí a gente vai para o palco. Né? Olá, eu sou o Renato Fasolino e este é o podcast Tal Investimento. Empresas são organismos vivos. Compostas por seres humanos, empresas nascem, crescem, se unem, se separam e ocasionalmente morrem. Eu digo ocasionalmente porque, diferente de nós mortais, as empresas carregam a oportunidade de resistir ao tempo, unindo, de um lado, a lógica econômico-financeira e, do outro lado, a lógica filosófica, existencial, a razão de ser daquela empresa. Ou seja, números andando lado a lado com narrativas. Ambas ligadas ao crescimento e geração de valor, em uma busca de encontrar na soma um resultado maior do que as partes. No mundo dos negócios, isso acontece nas fusões e aquisições, também conhecido como M&A, Mergers and Acquisitions. Trata-se de uma atividade intrinsecamente humana, porém com o irrefutável respaldo da aritmética. Né? Então eu tenho o prazer de apresentar uma conversa de muito valor hoje com o Denis Morante. Ele é sócio fundador da Fortezza Partners. Ele tem 25 anos de experiência com M&A, foi head de M&A de middle market, de mercado de middle cap, né, do Credit Suisse, e também foi gerente de M&A da Arthur Andersen. E também tem um MBA em finanças pela prestigiosa Wharton School da Pensilvânia. Denis, muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado, Renato. É um prazer poder falar com a tua audiência. E tua introdução, acho que diz tudo, né? É realmente uma atividade extremamente humana, né? Apesar de muita gente achar que é numérico, mas envolve pessoas, envolve, usando a tua expressão, narrativas, histórias de vida, trajetórias. E é uma profissão, né? Um processo em si muito desafiador, muito interessante. Vai ser um prazer conversar com você aí sobre como funciona esse mercado, o tamanho dele, processos e angústias, experiências, o que você quiser saber. Show de bola. E, bom, te agradeço também por aceitar esse convite. Mas se você não se incomodar, eu sempre gosto de começar as conversas conhecendo um pouco da pessoa, entendeu? Por que M&A? O que te chamou a atenção em M&A durante esses 25 anos? Vamos lá, a minha resposta teve uma ingenuidade no começo. Eu gostava de finanças, trabalhava com isso na Arthur Andersen, já na área de auditoria, e foi um processo bem simples. Eu fui fazer um intercâmbio, estudei aquele livro clássico do Copeland, de Valuation, que eu acho que você conhece. Me apaixonei por aquele tema especificamente no começo, né? Avaliar empresas. Eu acho que é tão desafiador, são tantas variáveis, né? Você tem que pensar em estratégia, em mercado, em evolução, em pessoas, em tecnologias, e olhar receitas e custos, aquilo tudo como ciência, vamos chamar assim, me fascinou. Então, eu saí daquele intercâmbio com a certeza que eu queria trabalhar com com aquele objeto, avaliar empresas. Só que avaliar empresas, você bem sabe, é usado por vários profissionais. É usado por quem trabalha com equities, né, no mundo das ações, é usado por consultores estratégicos, é usado pelas próprias empresas quando vão fazer aquisições, ou pelo M&A. E aí, Renato, é engraçado, uma coisa meio até clichê. Eu vi aqueles anúncios nos jornais das transações, que antigamente, né, no jornal saía com bastante frequência, né? Olha, a empresa do Renato comprou a empresa do Denis, e o XPTO foi o assessor financeiro exclusivo daquela transação. Aquilo me... Aí tinha o Tombstone lá, aquela pedrinha exato. Lá. Era meia página de jornal, um quarto de página. E aquilo tocou, acho que um pouco a minha vaidade, vamos chamar assim, né? Poxa, um dia eu quero ser esse tal assessor financeiro que está aí embaixo, né? Da empresa do Renato, a empresa do Denis se uniram. Então, somando o técnico, o acadêmico do valuation e onde eu aplicar, e isso me tocava mais do que avaliar mandar uma recomendação de compra ou venda de uma ação, né? Porque era um mercado
acessível para mim naquele momento, essas duas congruências fizeram o Denis pular para a área de M&A. Eu gosto de ser consultor, eu gosto de ter cliente. Posso te dizer que eu tive cliente a minha vida inteira, né? Então, desde 93 na Arthur Andersen, eu sempre tive clientes, sempre trabalhei para clientes. E aí o objeto virou assessoria em M&A por essa paixão com avaliação de empresas. E aí começa em 97 na Arthur Andersen. A Arthur Andersen estava montando uma área inicialmente de fusões e aquisições, finanças corporativas. Eu era um auditor, era visto como um jovem promissor, então eles gostavam muito de pratas da casa, então pensaram algumas pessoas de outras áreas, me chamaram e em maio de 97 começou essa minha trajetória que vai até hoje e ela não vai parar, né? Muito legal. Eu te digo que eu tenho um plano de aposentadoria pessoal que até os 60 eu ainda vou fazer muita transação, vou ajudar muita gente e criar uma empresa que é o que eu estou fazendo desde 2018, que eu espero que se perpetue e vire um legado, assim como essas empresas que a gente conhece, né? A gente conversou aqui sobre várias empresas de consultoria que estão aí no mercado há décadas. Quem sabe a Forteza vai se tornar uma dessas aí, pelo menos é o meu grande sonho, né? Você perguntar, o seu sonho grande é esse, é protagonizar o aparecimento de mais uma, porque não seremos só nós, né? Tem outros empresários muito bons no setor no Brasil, mas protagonizar uma história como essas. Olha, se tem uma coisa que eu venho aprendendo, principalmente tendo um podcast agora, essa coisa da você investe, de você ter um vídeo que pode atingir o mundo inteiro, assim, na minha cabeça eu acho que é justamente isso. Inclusive o Jordan Peterson, a gente estava falando sobre psicologia, né? Um psicólogo que eu sigo que fala muito sobre isso. É isso. Mire no seu alvo mais nobre e amplo e global possível. Mira no cometa, mira na estrela e vai. Porque, então, acho que não tem nada de errado. Tá perfeito você dizer que essa é a trajetória e segue em frente. E você estava falando sobre né, tantos anos como consultor, né? Mas eu imagino que quando você chegou, né, no M&A da Andersen, tendo vindo de auditoria, você chegou com uma bagagem mais técnica, de balanço, de número e aí por diante. Então, deve ter havido no começo talvez um ajuste para a dinâmica das reuniões, dos perrengues que surgem de última hora, assim, mas com o teu perfil, que eu vejo claramente como comunicador e relacionamento, você deve ter tirado de letra esse negócio aí. Foi uma adaptação, né? O auditor, ele é mais taxativo, né? Ele tem um pouco a pecha de polícia, vamos chamar assim, né? Ele vai dar um parecer. Imagina, você me contrata para eu dar um parecer sobre a sua empresa e eu sou independente, né? Então é outro approach. E o consultor em M&A, ele é um parceiro total do cliente dele, né? Eu trabalho muito em o que a gente chama, Renato, do sell side, né? As transações têm o lado do comprador e o lado do vendedor e recomenda-se que ambos sejam assessorados. Sim. E a maior parte da minha atividade profissional está do lado dos vendedores, né? Então, você é um sócio dele naquele projeto, então você é um parceiro dele, você vira, de uma certa maneira, um pouco conselheiro dele ao longo do processo, e até ele começa a te perguntar algumas coisas sobre a empresa dele, e você usou aí a questão da psicologia. É uma profissão onde você acaba se tornando um pouco psicólogo do seu cliente também, porque como a gente trabalha, o processo de M&A é muito objetivo, tem técnica, tem um pouco de ciência, né? Tem finanças, tem direito envolvido, contratos, etc., mas tem muito sentimento, né? Muito sentimento envolvido em tudo aquilo que a gente faz, porque são trajetórias, são histórias que foram escritas. Vou te dar um exemplo rápido aqui. A gente foi assessor da Nadir Figueiredo em 2019, Nadir Figueiredo, que naquele momento tinha 109 anos de idade como empresa. Gostei muito da tua introdução. As empresas, elas podem viver muito mais do que nós seres humanos, uma vez que elas consigam se perpetuar, né? Então, 109 anos, o Nadir não viveu, os irmãos dele não viveram e a quarta, quinta geração já estavam lá administrando. Então, a gente realmente, naquele momento, são 109 anos, eram muitos indivíduos já, era um consórcio de pessoas, a gente lidou com muita emoção, né? Tinha netos dele que tinham 70 anos de idade naquele momento. Imagina, o neto do Nadir Figueiredo com 70 anos, mas para ele o Nadir era o vovô. Assim como você tem os seus, eu tenho os meus, era o vovô Nadir. E ele com 70, 75 anos conversando comigo e a gente vendendo a empresa que o vovô fundou. Sim. Né?
Então, muita emoção envolvida. Então, nessa hora precisa de tato, precisa de sensibilidade. Eu estava comentando com você, se tem uma faculdade, segunda faculdade que eu faria, né? Eu fiz administração, como você mencionou, eu fiz MBA em Wharton, mas se tem uma faculdade que eu ainda peco e preciso fazer, é psicologia ou um pós ou a própria graduação, para ter um pouco mais de aparato para algo que eu sou chamado a fazer. Sim. Né? Naturalmente, você é chamado a ser psicólogo, você é chamado a ser sensível, você é chamado a ser delicado, né? A ser acolhedor. Essa palavra é muito importante, acolhedor, acolher aquela pessoa naquele processo, uma vez que, para mim, ele não toca emoção, né? Eu não, vovô Nadir não era meu vovô, Sim. né? E assim como outras empresas para quem eu trabalhei, a gente, em dezembro, assessorou uma empresa que levava o nome inteiro, né? Primeiro e segundo nome do empresário. Sim. Então, ele estava vendendo ele, né? De uma certa maneira. E a gente tem que ter toda essa delicadeza aí. Então, é uma profissão muito desafiadora, Renato, muito desafiadora, porque você começa, como você falou, comecei no técnico, né? Hoje um estagiário, quando me pergunta, mas o que você quer de mim? Eu quero que você um dia tenha a capacidade de olhar nos olhos de um empresário e convencê-lo ou convencê-la de que você é a pessoa para fazer aquela trajetória tão importante na vida dela ou dele, que é muito importante. Sim. E que né? aquele momento é o momento adequado para fazer aquilo. Exato, e que você tenha essa capacidade emocional e técnica de ser a pessoa que vai Sim. acompanhá-lo na... E é um termômetro que vai esquentando, né? Você começou o processo, aí tem as primeiras trocas, você vai montar o valuation, aí depois você Exatamente. tem as primeiras... Aí vai chegando a data de assinar, o termômetro vai ficando... Né? Mas então, beleza. Então vamos falar conceitos, né? Uhum. M&A, um termo que muita gente fala, né? Faria Lima, né? Faz parte do dicionário, mas para quem não é investidor, para quem não é de finanças, é um termo, diria até novo, ou se conhece e não sabe muito bem do que se trata. Então eu queria entender o que é uma fusão, o que é uma aquisição, o que é uma cisão, e como é que isso conversa com a questão do valor, né? Porque a gente fala muito sobre geração de valor. Né? Então, você pode pensar em valor enquanto o EBITDA, o lucro que uma empresa gera, mas você pode pensar em valor enquanto patrimônio. Então, o que configura cada uma dessas operações? Legal, vamos lá. A expressão, né, fusões e aquisições, inclusive, fica um pouco tendenciosa, porque fusões acontecem muito poucas vezes, né? Fusão é literalmente, no jurídico, duas entidades deixam de existir, passa a existir uma terceira. Tá? Aí você fundiu efetivamente vem até da química, né? Essa expressão. Isso é muito incomum de acontecer. O que mais acontece são operações de aquisição. Então, uma empresa vai comprar outra, e a cisão é quando uma empresa tira, né, uma parte de si própria, né, uma fábrica, um business, uma marca, e faz aquilo virar um ativo separado e vende ou torna aquele ativo independente. Tá? Então, basicamente, o que a gente mais faz, Renato, é estar envolvido em compra e venda. Né? Mas independente se é uma compra e venda, se é uma fusão ou se é uma cisão, aí vem esse aspecto que você mencionou da valorização. Tudo que vai se transacionar, seja porque, vamos supor, nós vamos fundir as nossas empresas, né? Então, a valorização vai dizer o quanto você vai ter percentualmente na nova empresa e quanto eu vou ter. Então, suponha que a tua empresa vai ter 55%, a minha 45%. Como a gente chega nisso? Através de uma valorização, de uma relação de troca que a gente vai estabelecer entre o valor da sua companhia e o valor da minha companhia. Na compra e venda, é a mesma teoria que vai embasar. Eu preciso saber quanto vale a minha empresa para você fazer a sua proposta e a gente convergir de uma certa maneira. Em muitas aquisições, você tem um misto disso que a gente está falando, porque o comprador ele oferece dinheiro e ações para fazer aquela compra. Né? Você já deve ter visto, e todo o pessoal já deve ter ouvido falar de uma transação em que a proposta do comprador é dar tantas ações dele como forma de pagamento. Então aí também vem uma relação de troca, né? Sim. Então você avaliou a minha empresa, eu estou vendendo para você por 100 milhões, você vai me pagar 50 e os outros 50 você vai fazer um aporte, vai me dar ações da sua empresa, mas eu preciso avaliar então os seus 50 milhões para ter certeza que os seus 50 milhões valem 50 Sim. milhões.
Então, o valuation, ele está sempre envolvido nessa conversa, né? Na cisão, a mesma coisa. Eu vou cindir, vou criar um novo ativo, quanto esse novo ativo vai valer e quanto ele vai subtrair da empresa onde ele está inserido inicialmente. Então, a valorização é algo que a gente sempre usa, né? Normalmente, via de regra, vai se fazer o fluxo de caixa, empresas valem por quanto elas vão gerar de caixa no futuro. Muitas discussões vêm dentro dessa minha pequena afirmação. Ah, mas e meu patrimônio? Ah, e meu patrimônio imobiliário? E minha marca? E a minha perspectiva de abrir o mercado americano? E assim por diante. E a nossa resposta é sempre, nós temos que capturar tudo isso na geração de caixa, né? Uma marca gera mais caixa do que outra marca. Uns ativos imobiliários melhor localizados ou mais eficientes geram mais caixa que outra marca. Então, tudo no final se traduz em quanto que aquele negócio gera de caixa no final do ano e é capaz de pagar os seus credores e os seus acionistas. Tá. Então, a teoria básica é essa, para todo esse aparato de eventuais transações. Entendi. Tá, então a gente está falando aqui mais sobre a mecânica, né? De você pegar um comprador, um vendedor, fazer as contas e aí por diante. Muito legal. Mas pensando nas motivações, seja de um vendedor ou de um comprador, o que que leva essa empresa a considerar essa possibilidade? Vou te dar um exemplo. Quero aumentar meu market share, quero ter uma sinergia aqui de um operacional. Quais são os tipos de motivações que culminam em operações dessa natureza? Tá, vamos lá. Do ponto de vista do comprador, né, o comprador está tomando uma decisão empresarial, né? Ele tem recursos que ele pode investir no que a gente chama um crescimento orgânico, que é abrir novas frentes, né? Ou ele vai investir no que é chamado o M&A, a compra de uma empresa se encaixa no que nós chamamos de crescimento inorgânico, né? Ele não está organicamente crescendo, ele vai acrescentar um ente, aquele ente existente, então a gente chama isso de inorgânico. Então, o que eu vejo, as principais motivações, como você falou, ganho de market share, né, eventualmente para um estrangeiro, quando está vindo, por exemplo, para o Brasil, é comprar aquela região, ter uma presença mais significativa naquela região, ou dentro do mesmo território, quando você tem uma transação aqui dentro, né? Vou usar exemplos reais. O Fleury anunciou no começo do ano que vai se juntar com o Pardini. O que eles estão fazendo ali? As motivações, sinergias operacionais, ser uma empresa mais relevante no mercado, com mais atuação geográfica, mais unidades espalhadas pelo Brasil e mais reforço na atividade que eles têm, que é chamado Lab to Lab, que é o laboratório que processa exames para o outro laboratório. E, obviamente, as duas empresas eram listadas em bolsa, você também vai ter um pouco essa motivação, né? Ter mais liquidez para aquela ação, ter mais potência para aquela ação dentro do mercado acionário, olhando pelo prisma de um comprador. E o valuation é mais fácil também, né? Exato, porque eles estão no mesmo setor. Um outro tipo de comprador que é muito comum no mercado e vale a gente introduzir aqui na nossa conversa é o fundo de private equity, né? O fundo de private equity ou de venture capital, que é um ente cada vez mais comum em atuação no mundo inteiro e no Brasil, qual a motivação dele? É multiplicação de capital, né? Então eles são entidades que querem comprar empresas para que eles façam retorno e possam entregar para os investidores taxas bem atrativas de retorno anuais. Então, essa é a motivação deles especificamente. Olhando pelo prisma dos vendedores, agora uma realidade que eu vivo diariamente, né? Eu trabalho 95% do meu tempo para vendedores. Os principais temas que eu vejo, Renato, são a sucessão, né? Muitas dessas empresas são feitas por homens, mulheres que, como todos nós, são mortais. E chega numa hora que reconhecem a necessidade de ter sucessores. Esses sucessores podem não estar na família ou num ambiente próximo. A venda é uma sucessão, né? É uma modalidade de sucessão. Muitas vezes a competição, ou seja, a competição no mercado em que ele está inserido começa a ficar bastante mais acirrada. Ele precisa de mais recursos financeiros ou tecnológicos ou humanos para brigar a briga, jogar o jogo, e aí a alternativa dele é juntar-se a um grupo maior. Mas o juntar-se a um grupo maior, estou sendo aqui leve, ele vai vender, né? A empresa vai juntar-se a um grupo maior, ele vai ser excluído daquela equação. E também, muitas vezes, vendedores se motivam por questões
Vamos chamar menos nobres, ou seja, a minha estrutura de capital ficou complicada, estou muito endividado, né? Uma questão menos nobre, mas Sim. não tão pouco, é também muito necessária para fazer uma transação. Ou estou perdendo market share, né? São os fatores que eu chamo de negativos, esses menos nobres. Perdi market share, minha estrutura de capital está ruim, não consigo aguentar, não consigo captar recursos. Aí muitas RJs vão culminar em vendas de operações, venda de empresas. Então, esse também é um motivador bastante presente e latente aí no mercado como um todo. Sim. Eu imagino que durante a pandemia, principalmente no começo, muitas empresas tenham perdido essa potência, né, Uhum. financeira. E como é que ficou o mercado de M&A nessa época? Assim, aqueceu, a galera saiu comprando ou ficou todo mundo meio em choque com o que estava acontecendo? É interessante, o Renato. Eu acho que esses 25 anos me dão essa janelinha aí. Eu vi duas vezes o mercado parar, né? Setembro, outubro, novembro de 2008 Uhum. e março até junho, julho de 2020. E aí isso me fez parar para pensar, poxa, isso parou o M&A, né? Então, no fundo, o que que para M&A? O que para a atividade de compra e venda de empresas é a completa falta de visibilidade, né? Eu acho que talvez você já tenha tido experiência, eu já tive de pegar aquele comboio na Imigrantes, Sim. né? É. Ali você vê o que que é falta de visibilidade, não ver, né? A angústia que dá você estar pilotando seu carro e não enxergar. Então, quando as empresas, que são os entes compradores, têm esse tipo de situação, e o vendedor, idem, não consigo ver um mês na minha frente, aí ele para. Então, em 2020, março, abril, parou. Mas não é um parou que vai a zero, viu, Renato? Teve transação que aconteceu ali naquele momento, mas aí são transações que vão estar motivadas por algo muito, muito contundente que não dá para parar. Mas a visibilidade desaparece, então muitas transações congelam naquele exato momento, Sim. né? Eu tive, tanto em 8 quanto em 20, comprador que ligou e falou: parou tudo. A gente não vai mais. IPO também? A mesma coisa. Mas É. o mercado de IPOs ele é mais volátil que o nosso. Porque o nosso ele tem um aspecto de longo prazo mais presente, né? Então parou assim que a visibilidade começou a recuperar. As pessoas começaram a entender, né, que o mundo não ia acabar, que tinha saída, que uma hora ia reabrir a porta da loja, a porta da clínica e assim por diante. O shopping center ia reabrir, ia demorar um pouco, mas a vacina chegaria e etc. Então a visibilidade vai abrindo, as transações voltam. E de uma maneira bem interessante, o segundo semestre de 2020 no Brasil e no mundo, daí o Brasil não fica descolado, foi Uhum. muito intenso, porque tiraram tudo que estava no congelador e Sim. botaram para assar, né? Sim. Então você teve uma retomada fortíssima naquele período, o que fez com que, no caso brasileiro, Renato, 2019 foi um ano muito bom, foram mais ou menos 1.300 transações que aconteceram no Brasil. A gente achava que ia saltar para 1.600, 1.700 em 20, Uhum. veio a pandemia, moral da história, não baixou de 1.000, ficou 1.000 e pouquinho, né? Então, Em 20. em 20, Ah, o segundo semestre salvou a estourou. lavoura, ele salvou a lavoura Tá. de 2020. Então, para mim, fechando aqui a tua pergunta, quando a visibilidade cessa, aí para. Quando você tem outros momentos, né? Sempre me perguntam de eleições. As eleições, pô, vivi várias, né? Vivi todas que aconteceram de 97 em diante. Não param. Sim. Tem gente que fica um pouco em dúvida? Sim, mas parar não para, né? Porque você consegue ver algum cenário, dependendo do candidato A ou B, você sabe que janeiro do ano seguinte a coisa continua acontecendo, então a decisão de longo prazo você não deixa de tomar, Perfeito. tá? Muito Então legal. essa que é a leitura que eu tenho. E o mercado de M&A brasileiro, ele vem ganhando mais e mais volume ao longo desses Doi- 25 que eu acompanho. 2021, você tem o número de cabeça? 1963. Ah, sim. Então estourou mesmo, né? Exato. Tem vários bancos de dados. Eu sigo um só, eu estou te dando números desse banco de dados que eu sigo, e é um banco de dados que tem mais de 20 anos. Emerging E Market? Qual que é? não, da KPMG. KPMG. KPMG ela faz desde a década de 90, né? Tá.
E aí, 2022, pergunta super presente, caiu, não caiu, caiu, não caiu, tem gente que fala que caiu, tem gente que fala que não, mas olhando e vendo pela nossa percepção, no começo do ano a gente achava que ele ia ficar levemente estagnado, ele cresceria muito pouco e provavelmente é o que acontecerá, mas no primeiro semestre, contra o ano passado, são 24% de crescimento. Uau. Então, facilmente a gente deve romper finalmente, o mercado brasileiro vai ser um mercado de mais de 2.000 transações dentro do ano, Muito em legal. 2022. A gente estava falando sobre os agentes, né? Então você mencionou o comprador, o vendedor e a figura do assessor, né? Uhum. Então vamos conversar um pouquinho sobre as etapas, né, de um processo de M&A. E também eventuais outros agentes, como por exemplo um escritório de advocacia, uma firma que faz a due diligence. Contar um pouquinho quem são esses agentes, qual que é o nascedor até ao término do M&A. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vou te falar dos agentes e aí eu pontuo cada um deles no processo, né? Os agentes básicos, eu inclusive uso muito uma figura de linguagem quando eu vou conversar com os clientes. O empresário brasileiro não necessariamente está familiarizado com tudo que a gente está conversando aqui. É muito legal a gente estar fazendo essa conversa para ajudar. Eu, às vezes, na questão dos agentes, eu uso a figura do tabuleiro de xadrez, né? Não sou jogador, mas admiro muito o jogo. O tabuleiro ele tem uma quantidade de peças dos dois lados. Então, o que eu costumo dizer para o cliente vendedor é que o comprador ele vai ter todas aquelas pecinhas do lado dele do tabuleiro, portanto, você precisa ter as suas. Quais são elas? Ele vai ter um assessor financeiro interno ou externo, né? Muitas empresas têm o DENIS interno, né? O fundo de private equity tem o DENIS lá dentro. Você precisa ter o seu, porque você é o empresário, você não é o assessor financeiro. O advogado, ele terá, você também precisa ter. E eu brinco que precisa ser um nível semelhante, né? Sim. Não adianta colocar profissionais de grande desnível um de frente para o outro, porque isso costuma... São devorados, né? Costuma não dar muito certo. É. O auditor, o comprador vai ter, você também precisa ter. Então temos aqui o assessor financeiro, ambos os lados, o advogado, ambos os lados, o auditor, ambos os lados. E o comprador, muitas vezes, ele também traz, como ele vai correr mais risco que o vendedor, né? Ele vai assinar um cheque e ganhar um ativo de presente, e esse ativo tem uma série de desafios e surpresas, eventualmente, eles contratam outros consultores, né? Então é muito comum você ter do lado do comprador consultores como empresas de consultoria estratégica, né? Dessas conhecidas aí do mercado, que hoje em dia tem áreas específicas de diligência, né? A palavra da vez aqui é a diligência, né? Quem compra faz uma diligência. Então, ele vai fazer uma diligência estratégica, uma diligência comercial, uma diligência operacional, industrial, coisas do gênero, né? A depender do setor que você está atuando. Algo que tem sido muito comum, Renato, no mercado de M&A, e cada vez mais, é a diligência que vai olhar compliance e o ESG. Então, ele vai trazer algum profissional especializado em olhar compliance. Aqui estamos falando especificamente de políticas que a empresa adote para vender para governo, para evitar casos de má conduta dentro da sua organização, e o ESG como um todo. Então, pega cada uma das 3 letrinhas, deriva aquilo num questionário e vai avaliar a empresa que será comprada por esse prisma. Então, tem todas essas facetas aí e profissionais que se envolvem mais do lado do comprador. Do vendedor, o assessor financeiro, o advogado e um auditor, não no estrito senso da palavra, o auditor que faz o parecer, mas um auditor ou um consultor financeiro específico de demonstrações e tudo mais, que ajude ele a interagir com o auditor do outro lado, né? Então, daí eu volto na questão do tabuleiro de xadrez. Então, temos o nosso tabuleiro, legal, você tem o seu, eu tenho o meu. E o processo, como é que vai acontecer, né? O comprador, ele sai à caça, normalmente. Ele vai atrás das empresas, das figuras que ele quer colocar no tabuleiro dele. Se é uma empresa, ela quer comprar uma empresa no Nordeste, porque ela está no Sul, se é um fundo de private equity, porque ele quer entrar naquele segmento, então ele quer comprar. Fundo de private equity sempre quer comprar o líder do setor, né? Então ele vai atrás dos líderes dos setores e vai fazer propostas. Do teu lado, como eventual abordado, como eventual vendedor, o processo começa, tem aqui uma certa sementinha, né? Tem alguém me provocando, ou a minha indústria está passando por isso.
Então você precisa se preparar, tá? Eu digo que o M&A não é muito diferente de um time esportivo. Você comentou antes da gente entrar ao vivo sobre teatro, né? O outras, você se prepara, você ensaia, você exibe, né? Você treina, você joga e disputa o campeonato. Ou o atleta olímpico. Ontem eu estava numa palestra do César Cielo, ele contando o que é você chegar naqueles 50 segundos, né? Quantos anos estão atrás daqueles 50 segundos para ele disputar Pequim, por exemplo. Então o M&A não é diferente disso, muita preparação. O preparar-se sei o meu valor, sei as minhas debilidades, sei onde uma contingência pode me atrapalhar, onde uma diligência vai encontrar eventuais desafios na minha empresa. Do meu ponto de vista legal, eu estou pronto, eu como família estou pronto. Então a gente se prepara, né, de uma maneira bastante focada, mas basicamente a nossa preparação tem que sair com valuation, tem que sair com material de interação e, obviamente, uma boa diligência prévia para a gente saber se há ou não desafios naquela empresa especificamente. E aí a gente vai para o palco. Né? Você acha que tem alguma questão cultural entre o brasileiro, um europeu, um americano, por exemplo, sobre essa preparação? O brasileiro é um povo que se prepara adequadamente? Via de regra, não, né? A gente deixa para depois, né? A gente deixa para mais tarde, deixa para véspera. Então, não é, mas o nosso profissionalismo puxa o cliente para ser, né? Ainda assim, há áreas onde a gente quer melhorar, né? Por exemplo, valuation a gente sempre faz, mas diligência prévia pouca gente faz ainda do lado do vendedor. Isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Você se diligenciar antes do terceiro te diligenciar. Então, tudo pronto, a gente vai para o palco, né? Ir para o palco aqui ou ir para o gramado significa a gente ir para a exposição. Então, nós vamos expor a empresa, nós vamos apresentar para eventuais compradores, começa um processo intenso de interações, essas interações têm que culminar com uma proposta, ou seja, você quer que os eventuais compradores manifestem interesse através de valores, de estruturas, e uma hora você vai escolher o noivo, a noiva com quem você quer se casar, né? Você é vendedor. E aí começa esse processo que eu comentei aqui, a palavra diligência. Diligência, ela efetivamente é um processo de investigação, vamos chamar assim, em que o comprador quer olhar todas as áreas de risco possíveis que uma empresa tenha, né? Então, dá exemplos aqui reais para você. Uma empresa que vende para o governo, eu quero olhar o compliance. Uma empresa que tem uma indústria que possa ter questões ambientais. Eu quero olhar todas as questões ambientais. No Brasil, quase tudo que a gente faz precisa ter alguma licença. Uma licença de funcionamento, um AVCB, que é o Corpo de Bombeiro. Você não faz ideia como o Corpo de Bombeiro é importante no Brasil. Se você é regulado pela ANS, se você é regulado pela Anvisa, pela ANEEL, pela Anatel, tem uma série de regulações que você precisa respeitar. Então ele vai olhar tudo isso, né? Ele como comprador, ele quer saber se você tem escritura do teu imóvel, né, Renato? Assim, claro. É tão básico quanto isso, né? O senhor é dono do seu apartamento que está vendendo para mim, ele quer ter certeza disso. Então todos esses detalhes são cobertos, uma vez essa fase que é muito intensa e dolorida, né? Eu uso essa expressão porque eu vejo na cara dos meus clientes, dói ser diligenciado, né? Porque vão ali e perguntam, e vão fundo, vão na medula óssea do sujeito, né? Não ficam na pele, né? Vai lá na medula óssea. Isso acabou, passou, né, esse processo terminado, aí você vai para os contratos. Contratos são a fase muito importante, né? Toda transação é regida por, no mínimo, um contrato de compra e venda, ou se você, Renato, vai ficar na empresa que você está vendendo, que é sua, você vai ter um contrato de trabalho, um contrato de aluguel, porque o imóvel é seu, não é da empresa. Ou uma cláusula de não competição. A não competição, que é totalmente comum, e hoje em dia, desde 2012, mais presente nas transações brasileiras aí há 10 anos, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Brasil ele se tornou similar às economias desenvolvidas no quesito ambiente competitivo, né? Então, uma transação ela tem que ser aprovada pelo CAD previamente. Tá. Antigamente era pós-transação, agora é pré-transação. Então, é mais uma questão que você precisa passar antes de implementar uma transação. E aí chega o dia, chega o derradeiro dia,
pilhas e pilhas de papel, Aquele champanhe medo no do vendedor gelo, não pular fora, né? de não pegar a caneta, de acabar a Tipo, tinta. toma, toma a caneta, toma Eu assim. lembro, só para te contar, esse dia ele é tão tenso. Uma vez eu tive um cliente que foi almoçar num shopping entre meio-dia e 2 da tarde, que era a hora que a gente ia assinar, e ele não voltava. E o celular dele não pegava. Eu comecei a achar Que nem o noivo em que, fuga, que noivo em ele e a fuga, né? mulher tinham pegado o carro e voltado para o interior de São Paulo, né? E o filho dele estava do meu lado. Uma hora eu falei, olha, shopping aqui perto, eu acho que é melhor você ir lá, faz o caminho, né? Encontra o teu pai e tua mãe, porque o horário tá chegando e eles não aparecem. No É. final, o shopping tinha um sinal ruim de celular, isso era em 2014. Eles voltaram, mas efetivamente até esse tipo de emoção vem à mesa naquele dia derradeiro ali. Tem um cara que trabalhava comigo em M&A que falava, M&A não é mergers and acquisitions, né? É misery and agony, né? Exatamente, essa é a expressão que a gente usa. E eu fiquei com uma dúvida sobre a diligência de compliance e ESG. Você mencionou como duas coisas distintas. Mas no caso do ESG, também não é um tipo de diligência de compliance com os GRIs da vida lá, com Exato. os livros? O compliance que eu tô mencionando para você, ele estaria lá no G, né, na governança. Mas o fato é que hoje em dia existe uma pesquisa mais aprofundada que algumas empresas fazem, principalmente quando a empresa lida com governos. Né? Tá, Então, empresas que. regulatório, então. Exato, empresas que vendem para governos, sejam ele aqui no Brasil, municipal, estadual, municipal, ou os poderes constituídos, legislativo, judiciário e assim por diante, elas querem fazer uma investigação específica sobre esse assunto. Como é a tua participação em licitações, enfim, todos os aspectos, ainda mais depois de tudo que a gente passou, né, na época da Lava Jato. Então, esse virou um tema quase que, ele é um tema por si Sim, só, né? Apesar de, concordo com você, ele está dentro do G do do ESG, governo. exatamente. Legal. E pensando setores. Tá, estamos aí com quase beirando 2.000 transações. Uhum. No Brasil, quais são os setores onde o M&A é mais ativo? Eu sei, tem aqueles clássicos que a gente já sabe, tecnologia, muito coisa de startup, compra, vende, Uhum. mas Brasil, 1/3 do PIB é agro, né? A gente tem uma indústria também. Quais são os setores mais fortes de M&A? Tá, vamos Pensando, lá. eu sei que talvez a gente tenha que separar transações dentro do Brasil e transações internacionais, né? Mas Uhum. por favor, o que você Vamos acha? lá. O que a gente tem visto aí esses setores não mudam com muita rapidez, tá, Renato? Então, entre um ano e outro, você não vai ter grandes surpresas. Mas o que vem acontecendo com muita intensidade no Brasil, tecnologia é um grande guarda-chuvas, né? Então, você tem muita coisa aqui dentro. E essa onda das techs, então a fintech, a health tech, a edtech, a Lawtech e assim por diante, né? E todas as expressões que você conseguir, Real Estate Tech, Prop Tech, tem tudo isso daí hoje no Brasil. Então, esse mundo está muito desenvolvido no Brasil, né? E aí a tecnologia per se. Então, vamos olhar exemplos como uma TOTUS, como uma Sankhya, como uma Sinqia, são empresas brasileiras de software, de ERP. Olha para o histórico dessas empresas, elas compraram e compram muitas empresas no Brasil. Então, esse setor ele é extremamente pujante até pela abrangência que ele tem, né? É muito grande. Uma Melius é uma empresa um pouco de tecnologia, né? Então, você tem todos esses players brincando nesses setores todos. Aí, outros setores que são muito fortes no Brasil, alimento e consumo. Por quê? Exatamente. Aí vem um pouco o fato de sermos 215 milhões de brasileiros e brasileiras, faz com que a gente tenha um mercado muito grande de consumo, muito grande de alimentos. Então, esses setores sempre estão na tabela, né? Eles nunca saem dela, pode mudar de posição, mas eles sempre são muito pujantes. O agronegócio, cada vez mais, né? Então, o agronegócio, ele não se trata aqui de fazendas, né, de unidades produtivas, isso nem é medido nesse ranking que eu estou te falando, porque se você vender tua fazenda para mim, a gente não é considerado uma É mais um transação cartório, né? corporativa. É. O que a gente fala aqui é efetivamente no agronegócio quem está no ecossistema. Então, quem produz para o agronegócio os defensivos, quem produz para o agronegócio as sementes, os transgênicos,
quem está em toda a cadeia de distribuição e varejo do agronegócio, uma cadeia muito grande, né? A gente às vezes não tem essa noção que assim como a gente sai de casa para comprar um saco de arroz para se alimentar, o fazendeiro sai da fazenda para comprar uma cerca, para comprar uma bota, para comprar muito insumo que ele consome na unidade produtiva. E isso está em redes de varejo e de distribuição no Brasil inteiro que a gente desconhece. Esse é um setor que está muito pujante em questão de fusões e aquisições. E aí você ainda pode separar, o Brasil tem as duas coisas, a gente tem muito forte agricultura e muito forte pecuária. Então aqui eu tenho um animal, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho o mundo veterinário, aqui eu tenho o mundo da alimentação desse animal, o mundo da acomodação desse animal, da pesagem e assim por diante, né? Da geolocalização. Sim. Cadê meu boizinho? Cadê minha vaquinha? Onde ele está? Né? E assim por diante. Eu dias atrás visitei uma granja, né? Eu entrei num viveiro que tinha 20 mil galinhas, produzindo diariamente 96% é o ratio, tá? 96% das galinhas botam ovo por dia. Então, são atividades muito interessantes, né? Eu comentei com o dono, você tem aqui 20 mil funcionárias, né? E elas lá todas quietinhas, criadas no pasto. Então, são várias atividades no agronegócio, é um setor muito forte. Outro setor muito forte, serviços, né? Serviço é algo que não é importado, concorda? Então, você não vai ter tanta facilidade de importação e exportação de serviço. Então, tem que ser no mercado local. Várias modalidades, né? Para citar uma que é muito relevante, tem empresa listada na Bolsa, é a terceirização de mão de obra, de limpeza, de segurança, de manutenção, né? Tem uma empresa muito grande, a GPS, é listada na Bolsa, empresa pública, vai muito bem a ação dela, é uma dessas consolidadoras nesse grande setor de prestação de serviços. E aí, finalmente, um outro que é muito forte, a saúde. A saúde brasileira, 215 milhões de habitantes, muita transação com hospitais, com planos de saúde, com todos os provedores, laboratórios de análise clínica, clínicas de imagem diagnóstica, oftalmologia é um mercado muito grande, ortopedia está tomando tamanho, e aí vem a indústria farmacêutica também que está por trás de tudo isso, e de equipamentos, e o MatMed, que eles falam nos hospitais, materiais e medicamentos. Então, também é uma indústria muito, muito relevante. A gente vê pelas empresas que estão na Bolsa, né? Redditor, Hapvida e GNDI se juntaram, agora vai ser o Fleury com o Pardini. O Brasil está criando umas empresas com capitalizações de mercado bem relevantes, né? Por conta do tamanho que a gente tem. A gente é grande, né? A gente não pode esquecer que cabem alguns países europeus aqui dentro, né? É verdade. E o nosso mercado, o nosso middle market é enorme, né? Enorme, enorme, enorme. A gente tem pouca empresa grande. A gente tem muita empresa média. O brasileiro, apesar de todas as dificuldades, é muito empreendedor, né? Sim. Muito empreendedor. Então, falando em dificuldades, deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive vivendo com M&A, na época, como eu falei, na Alemanha. Então, meu trabalho era eu era um coordenador de originação de negócios com a América Latina e também coordenava a diligência do alemão, do inglês, francês, comprando aqui. Uhum. Era batata. Estamos falando com o Brasil. Pô, então você já assume que a contabilidade está com problema. Uhum. Não, tem caixa 2, tem jeitinho, tem isso, tem aquilo. E os caras, eles faziam um malabarismo para extrair daquela contabilidade algo que o comprador ali considerasse, pô, beleza, eu tô seguro agora sobre esse número. Então isso era um ponto. E um outro ponto era a complexidade tributária. Tanto é que lá, eu lembro que até pensando no valor da proposta que a gente mandava para os clientes, quando era um deal interno europeu ou com a Ásia, normalmente a financial, a diligência financeira, era 2/3 e a tributária 1/3. E no Brasil é o contrário. Uhum. Porque os caras falam, meu, puta loucura essa tua tributária, meu. Então os caras tinham um problema com a contabilidade, problema com os impostos, né? Então eu queria ver da sua opinião como que esse status quo, né, nosso, isso prejudica transações internacionais. Renato, traz desafios, né? Traz mais gasto de energia, vamos chamar assim. Por estar 25 anos fazendo M&A, melhorou muito, né? A Receita Federal, a maneira do Brasil arrecadar, ela vai se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando, e as portinhas se fecham, né? As maneiras, eventualmente, que os empresários utilizavam 30, 20 anos atrás
para ter alguma economia, né? O empresário sempre que puder economizar, ele quer, né? E existiam algumas facilidades, elas não existem mais. Então, a informatização é muito grande, né? Eles têm que entregar muitos arquivos, os computadores da Receita Federal fazem todo o confronto de informações. Então, hoje em dia, eu te digo que ficou muito difícil fazer e, portanto, não há mais esse tipo de problema para se detectar numa diligência, tá? O 2/3, 1/3 talvez já esteja em metade, metade, mas ainda assim é um gasto de energia, mas não é um impeditivo, porque também essa informação se espalhou no mercado. Como você bem disse, todo mundo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, sabe que a gente tem esse tipo de desafio. As empresas que fazem as diligências são as internacionais. Então, elas também aprenderam a falar a língua, né? Fazer essa tradução do, olha, isso aqui não é exatamente um problema, você vai adotar esses remédios e vai dar tudo certo depois que você fizer a aquisição. Então, além disso, né, as portas se fecharam, os problemas, eles existem, de novo, aí é só pela complexidade que está remanescendo agora o desafio. Como é muito complexo, tem empresário que esquece de fazer alguma coisa ou não sabe o que tinha que ter feito, tá? E aí aparece algum tipo de contingência. Mas antes era o que você está dizendo, realmente. Não era incomum você encontrar um empresário que era 60/40, coisas do gênero, né? E assim por diante. Hoje em dia, ninguém mais faz isso, é impossível se fazer por todas as maneiras, mas há erros por tanta complexidade que existe. Se você é contribuinte de um IPI, de um ICMS, a tal da substituição tributária, Renato, é realmente algo, é uma tese de doutorado, né? Quer cobrar na ponta aquilo que você tem que Os retroagir estados, tudo. e aí tem as dezenas de brigas no STF. Então é isso, hoje as contingências elas detectam esse tipo de questão. É a empresa questionando, é brigando no STF, mas aí já tem depósito judicial, então você perde energia, mas não é por algo irregular, é por tanta complexidade que o sistema adquiriu. Agora, apesar de tudo isso, o que eu te digo aí de uma perspectiva histórica, né? Provavelmente no Brasil, outro fato que com certeza é real, existe muito mais retenção de pagamento do que nos outros países, né? O que é a retenção de pagamento? Eu digo para você, Renato, eu vou comprar a tua empresa por 100 milhões, só que eu vou reter 40 milhões, porque no Brasil existem 5, 6 anos para a Receita Federal, Estadual, Municipal vir te cobrar algum tributo e eu quero ter uma proteção porque eu percebi que você não recolheu corretamente A, B, C ou D tributo. Então, provavelmente a gente ainda tem muito mais retenção que nos outros países, por conta desse carregamento que a legislação brasileira obriga. Você é responsável por até, né, nós estamos em 2022. Hoje, 2015, morreu para as empresas, né? Então, se você errou no teu imposto de renda de 15, ninguém mais vai te ligar. Mas o de 16 pode ser que te liguem ainda. Ele ainda está em aberto lá na história. Então, essas retenções ainda são muito presentes, porém, minha conclusão aqui, eu não vejo elas sendo muito utilizadas, tá? Então, de uma certa forma, eu acho que os eventuais riscos que os compradores percebem, via de regra, eles não se materializam. E o trabalhista, como é que é? Trabalhista também super complexo, né? Porque o Brasil tem uma série de regras para se cumprir, é INSS, é fundo de garantia, são as horas extras, os intervalos na jornada, né? Se o cara descobre que você não dava os X minutos de intervalo para almoço para os seus colaboradores, ele vai lá e faz uma conta e diz, Renato, você pode ter um passivo tal, porque você não deu por 10 minutos para 100 colaboradores por 5 anos, né? Então também vem muita especificidade aqui nesse assunto. E a justiça trabalhista, né? Isso aí não é segredo para ninguém, né? Ela meio que passa por cima. Ela né? é enorme, né? Ela é enorme. A reforma melhorou muito. A reforma melhorou muito, Renato, pelo seguinte: hoje, o empregado, quando faz uma reclamação, se ele perder, ele arca com os custos, né? Então, isso fez com que não virasse um jogo. Era uma opção gratuita que o empregado tinha, né? Ah, eu entro e levo alguma coisa. Agora ela não é mais gratuita, ela não vira Antigamente, zero. quando perdia, nem pagava o Nada, honorário? nada.
Nada. E hoje a reforma trabalhista diz, você quer reclamar? Não tem problema nenhum, mas tem a sua responsabilidade. Se você perder, você vai pagar, né? Então, suponha, você pediu 100 moedas, você ganhou em 70 moedas, perdeu em 30. Então, esse 30% você vai pagar do gasto da outra parte. Então, já não é mais uma opção gratuita, é uma opção que pode te trazer prejuízos. Então, as pessoas se tornaram muito mais cautelosas. E essa reforma também inclui essa questão da terceirização, porque, vamos supor, às vezes você tem um cara, um CFO. Hoje em dia parece que um CFO pode ser um PJ. Né? Isso daí não tem o lance do vínculo trabalhista, isso para M&A acende a lanterna de Toda risco? hora, toda hora. O tal do PJ é o assunto de todas as transações, todas as transações. A reforma trabalhista facilitou um pouco, mas ela não liberou geral, né? Todo mundo pode ser PJ. Tem ainda a questão do que é core, do que é não core, do quanto você se dedica àquela empresa, né? Se você realmente é um funcionário, todas as informações levam a crer que você é um funcionário, você não vai conseguir provar que poderia ser um PJ. Mas ela facilitou muitas outras atividades que as empresas terceirizavam que eram questionadas por advogados e por auditores. Então, limpou muita contingência que era calculada, antigamente não é mais. Mas o executivo o PJ, ele sempre vem para conta, né? Super normal que ele seja estimado como uma contingência. Mas você já está com 80% ali de INSS e por diante. Exatamente. Mas, de novo, eu vejo como, enfim, o Brasil é um país fascinante, né? Muita coisa que não pode vira cristalizada e acontece e não materializa como uma perda. É um risco, mas não materializa como perda. E assim a vida segue nesse Brasilzão, né? Falando então tudo isso virou, só fechando, isso vira tão comum, Renato, que os compradores que vêm lá de fora, eles já sabem, né? Eu lidei com empresas do exterior que já falavam, I know the PJ, entendeu? I know the PJ é bom. Ele já conhecia que virou um modus operandi, né? Vira um modus operandi. E aquela coisa, né? O Brasil, apesar das nossas particularidades, como você falou, um mercado gigantesco. Exato. Fortíssimo, a gente tem minério, sol, terra, o que você imaginar, então... Exatamente. Né, acho que... Até avião. Até avião. Até avião a gente faz. Exato. E não é pouca coisa, é uma das maiores do mundo. É uma das maiores. A gente está falando de Brasil, então vamos pensar um pouco no cenário macro aí, né? Deixar a eleição de lado, tá? Mas assim, taxa de juros, né? Nossa taxa de juros está aí, ia chegar em 14, seguraram em 13,75, teve deflação agora no começo do segundo semestre. Então, eu imagino que a tendência de médio e longo prazo seja que a taxa de juros caia. Queria ver com você, qual que é a relação entre taxa de juros e o apetite por M&A, esse cenário macro brasileiro, que inclui aí também a questão de câmbio, que o real está também se apreciando. Isso, teoricamente, vai fazer com que transações internacionais fiquem mais caras para o gringo. Né? Então, ver um pouco desse cenário macro, inflação, o que você acha se isso é bom ou ruim, otimista, pessimista, sobre o médio e longo prazo macro brasileiro? Ótimo. Otimista, né? Otimista porque a gente realmente está num momento difícil. Então, concordo com você que há uma perspectiva bastante sólida de que os juros comecem a ser reduzidos no ano que vem, lentamente. A inflação, o Brasil, como a gente já sabia lidar com isso, né? Os outros países não perceberam que o monstro estava se formando. A gente percebe antes, porque, né, gato escaldado tem medo de água fria, a gente segurou antes. Então, acho que no final é fato que a gente vai sair melhor desta crise, inflação e juros que está assolando o mundo inteiro. Veja, o Brasil vai ter menos inflação em 2022 do que o Reino Unido. Né? E pode ser que a gente cresça mais do que a China esse ano. Pode ser. Então, não dá pra gente... Acho que o Paulo Guedes falou isso, Exato. né? Pode ser que a gente ganhe deles em 2022. Então, não dá para ser pessimista sobre o que vem. Então, deve ter um arrefecimento dos juros por conta da queda da inflação. E aí, o que sobra? Sempre a nossa boa e velha lição de casa. Né? Eu estou no mercado de M&A há 25 anos, você também acompanha muito. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Né? A da Previdência finalmente aconteceu, mas a gente sabe que daqui a poucos anos vai ter que ter a versão 2, né? A 2.0.
Então, o Brasil precisa, de uma vez por todas, adquirir uma característica reformista e acredito que isso está cada vez mais incrustado e vai acontecer. Então, eu sou otimista sobre isso também. Com relação ao impacto disso sobre a atividade de M&A e o tamanho da taxa de juros, eu olho muito para trás, Renato, quando me fazem essa pergunta, né? Então, como eu estou há 25 anos, poxa, taxa de juro de um dígito, eu, Denis, vi agora, nos últimos 24, 36 meses. Eu nunca tinha visto isso como brasileiro, como praticante de M&A. Então, todo M&A que eu vi acontecer na minha vida foi um M&A com taxa de juros de 2 dígitos. Assim era o nosso Brasil, né? Você lembra uma vez que foi para 25%? Era um negócio aterrorizante. E tinha M&A. Então vai continuar tendo, com 13,75, 13,5. É óbvio que com 2, 3, aí você realmente joga combustível numa fogueira. Mas a fogueira está lá pegando fogo e vai continuar. Não vejo a gente ter um retrocesso de atividade por conta disso. Porque a gente já jogou com esta regra por muito tempo. Né? O brasileiro fez M&A por muito tempo sob essa condição. Com relação ao câmbio, tudo isso posto, é fato, e eu já ouvi de várias fontes, que o câmbio brasileiro está fora do lugar, né, deveria estar lá mais na casa de 4,50, mas depende das expectativas. Então, as expectativas para 2023 ficando mais sólidas, ele deve vir um pouquinho para baixo. Tem toda a questão de guerra de Ucrânia, tudo que a Europa está passando nesse exato momento, e uma eventual recessão nos Estados Unidos. Isso não é bom para nós, mas o fato é que o nosso câmbio deveria estar um pouquinho mais baixo. Aí, com relação ao cross-border, que você me perguntou, né? O estrangeiro vem ao Brasil e compra. Como é que eu olho isso? Eu não acho que a gente está nem mais barato nem mais caro por conta da taxa de câmbio, né? Obviamente que com 100 milhões de dólares você compra mais do que você comprava quando estava 3,80. O fato, e aí eu acho que isso é um atrapalhômetro, é um desafio para nós, é a gente ficar menor. Então, o que eu quero dizer para você? Uma empresa brasileira que fatura 800 milhões, quando a gente está no câmbio 4, você converte, tem um tamanho. Quando você não está no câmbio 5,50, tem outro tamanho. E lá na matriz, você sabe disso, você trabalhou lá fora, eles olham e falam, pequeno, não vou comprar. Tem um tamanho bom, vou comprar. E por quê? Porque ele vai ter que mandar um gringo expatriado para tomar conta que custa X milhões de dólares por ano para ele. Então, para ele comprar uma empresa que fatura 20 milhões de dólares e uma de 100, ele prefere a de 100. Então, o câmbio tem este impacto de porte. Nós perdemos porte no mundo do M&A internacional. Então, para nós, se o câmbio brasileiro, se o real se aprecia, a gente volta a ter porte. Sim. E aí eu acho que a gente volta a ter oportunidade. E o raciocínio, não, mas a gente não vai ficar mais caro? Não, a gente vai voltar a ter porte para essa turma se interessar. É quase uma trancha, assim, né? Você está no outro É uma threshold, linha, assim. exatamente. É um negócio do grau de investimento. Lembra que a gente tinha, a gente perdeu, tomara que um dia a gente volte a ter. Então você sai daquela plataforma e o cara fala, não vou mais. Então o câmbio precisa realmente apreciar, o real precisa apreciar para a gente voltar a ter porte. E aí o que a gente vê sobre esta questão específica para o estrangeiro, para o fundo de private equity, realmente isso machuca para eles, né? Quando você compra uma empresa com o câmbio a 5,50 e o câmbio vai a 4,20, ele acabou de se prejudicar do ponto de vista cambial. Mas acho que todo mundo sabe disso, não é só a gente que tem essa questão. Quando um europeu investe nos Estados Unidos, ele pode ter um pouco esse risco, apesar de pouco latente, o nosso é muito mais latente, o cara sempre vai dizer, mas o real é volátil, espera aí, né? Não atrapalha, mas você percebe que machuca muita gente. Né? Ainda bem que é volátil, né? Porque se a gente fosse fazer que nem a Argentina, por exemplo, que travou o câmbio, olha que maravilha. Então você percebe que machuca mesmo. Eu lembro quando teve aquele degrau de 99, né? Aquilo machucou muito o estrangeiro, que olhou e falou, nossa, e agora? Né? Eu tinha X milhões de dólares, agora eu tenho, né, um Y muito menor para poder reportar para minha matriz. E assim por diante, né? Um fundo de private equity que capta recursos e vem para o Brasil, o retorno dele é medido, o retorno real e o câmbio impacta o retorno dele. Então ele pode ser muito beneficiado num determinado período e muito prejudicado em outro, sendo que o trabalho dele foi bem feito. Então isso também não é bom, né? Se a gente tivesse menos volatilidade de moeda, seria ótimo, mas acho que vai demorar, né, Renato? Não sei se a gente
Quando nós veremos isso? Não sei, com essa história de CBDC, né, de moeda digital, o Banco Central vai ter um laço mais firme, né, sobre oferta e demanda e tal. Para mim, um grande ponto de interrogação, né? Inclusive, uma conversa que eu estou tentando organizar aqui no podcast é sobre isso, esse contraste CBDC e cripto, né? Porque envolve desde soberania nacional Exato. até blockchain, enfim, mas é um outro papo. Mas só, se você me permite, mais uma pergunta sobre a taxa de juros. Você falou que o Brasil, mesmo com o nosso histórico de taxa de juros, mesmo assim tem deal. Beleza. Mas olhando a taxa de juros como um custo de oportunidade, a empresa ou um private equity, posso pôr essa grana para render um juro. Então, para que eu compense o M&A, essa empresa que eu vou comprar, ela tem que ter um rendimento, uma rentabilidade maior do que isso aqui, né? No mínimo. Sim. E isso mesmo assim acontece? Esses potenciais, eles, mesmo com uma taxa de juros a quase 14, continua tendo esse apelo aqui de comprar? Sim, porque exatamente pelo fato de ser longo prazo, né? Nesses anos todos, o que eu acabei notando, né, de tanto discutir taxa de desconto, né, em cada avaliação que a gente faz com o cliente ou até com o comprador, é que todas as pessoas acabam adotando um certo patamar de remuneração que deveria ser auferido com aquela aquisição, naquela transação. E ele não necessariamente ele vai, né, ele sobe e desce com o que está acontecendo ali no mercado spot de taxa de juros. Então, a mesma coisa o americano, né? A gente tinha taxa de juros negativas nesses países nos últimos anos, até antes da pandemia. Eles já estavam flertando ali, na Europa principalmente, com -1, -2, -3. Num ambiente desse, você ia pensar, poxa, esse cara não vai fazer conta. Né? Ele pode pagar o que ele quiser, porque o dinheiro não custa para ele, né? Ou se você for falar com uma empresa japonesa, que há muito tempo, né, o investidor japonês ele é dissuadido de botar o dinheiro dele no banco, porque não vão pagar para ele, eles continuam fazendo deal com uma expectativa de retorno de 10%, 15% ao ano. Então, no fundo, no longo prazo, e eu te dou um número, todos esses investidores, Renato, querem ganhar de 15% a 20% ao ano em dólar. Private equity mais do que 20% ao ano em dólar. O estratégico, né, a empresa constituída que está comprando uma outra empresa vai ser entre 10 e 15. E se o juro tiver 2, ela quer isso. E pasme, óbvio, se o juro tiver 20, ela também vai querer isso, porque daí ela inviabiliza o negócio. Mas ela sabe que no longo prazo não é sustentável ficar naquele patamar de 20. Entendi. Então, se ela exigir 12, 13, 14, ela vai chegar lá. Eu aprendi muito isso também quando eu tive transações na área de energia. Lidar com capital estrangeiro vindo para o Brasil comprar ativos de energia. E no Brasil esse é um mercado super previsível, você entra nos leilões do governo, né, você vende energia, é basicamente instalar, esperar o sol, ou esperar a água passar, ou o vento, né, passar pela tua pá, Biomassa. e entregar a energia do outro lado por 20 anos, 25 anos, que são os contratos do governo. Ainda assim o pessoal quer ganhar 15% ao ano em dólar. Né? Então tem aí um patamar, não é constitucional, né? Mas tem um patamar muito enraizado na comunidade de investimentos, tanto na financeira, private equity, quanto na estratégica. E no fundo são os retornos que eles buscam, né? 15, 20, eles sabem que eles vão ter um pouquinho mais do que isso, então esse é o embasamento deles. Então, finalizando, eu não vejo essa volatilidade vindo para a nossa taxa de desconto. Entendi. Tá? Então, a taxa de juros sobe e desce, como aconteceu para nós, né? A gente estava lá em 9, e aí foi para 2, agora voltou para 13. Eu não peguei minha taxa de desconto e botei 9 pontos para cima ou 9 pontos para baixo, porque o 2 também não era sustentável, o 13 é menos e assim por diante. Perfeito. E eu acho que é muito esse caráter do longo prazo. Gostei, bacana. Então vamos pensar aqui em soluções, né? Assim, eu lembro quando eu fazia diligência, o relatório tinha 3 grandes blocos lá que a gente falava, que é o quality of earnings, né? A qualidade do EBITDA, basicamente, o net debt, né? Dívida líquida e o working capital. Eram os três grandes blocos lá do relatório. Então pensando assim, num deal bem sucedido, com o teu expertise na Forteza,
Nesse primeiro momento, deixando um pouco de lado os aspectos relacionais humanos, mas pensando na gestão de um projeto de M&A, como vocês fazem e tal, pegando essa provocação desses três elementos, como é que você vê, então, a sua competência sendo uma solução para um middle cap, aí, um middle market que está cogitando vender, que está vendo uma oportunidade, um Brasil bombando, e eu sei que também tem aquela Oaklins, né, que vocês fazem parte. Qual que é o papel dessa comunidade global para oferecer para o empresário brasileiro de middle market essa noção de que o M&A é uma solução viável, traz dinheiro, é doído um pouco na diligência, mas, enfim, está ligado a um network global. Contar um pouquinho sobre o teu dia a dia agora com tudo isso. Tá legal. Eu acho que esses três aspectos que você trouxe, eles são super importantes, né? A qualidade do resultado que a empresa tem e do seu balanço, né? Então, a nossa ajuda aí, especificamente, Renato, para os empresários, a maioria dos empresários não tem um diretor financeiro super bem formado e tudo mais, né? O empresariado brasileiro, ele padece de equipe, né? Normal, né? O Brasil tem um problema sério de mão de obra, a gente sabe disso. Então, é uma área onde a gente costuma ajudar muito, né? Junto com ele, construir qual é o seu resultado efetivo, qual é o seu resultado recorrente, qual é o resultado que a gente vai vender para o comprador, né? E, de fato, é o que você falou, as contabilidades dos empresários brasileiros ainda são muito desorganizadas, muito empresário ainda faz a sua contabilidade pelo drive do imposto a pagar no final do ano, não está olhando a caixa competência, efetiva geração de resultado. Então, aí é uma área onde a gente ajuda muito, porque existe esse déficit ainda muito espalhado no Brasil como um todo, tá? E aí a qualidade do balanço, né? Você falou da dívida líquida, do capital de giro, também por muitas empresas brasileiras não serem auditadas, muitas vezes não se tem essa noção. Qual é o capital de giro? Né? Em teoria de finanças a gente aprende lá, NCG, necessidade de capital de giro. Tem muito empresário que não tem essa resposta na ponta da língua porque as informações dele nem o ajudam a saber. Então a gente investe muito tempo em ajudá-lo a saber qual é o teu capital de giro, qual é a tua dívida. Muitas vezes muita gente não entende que desconto de duplicata é dívida, tem alguns conceitos que a gente vai lá e contribui. Então, daí pegando esse assunto específico e fazendo um pouco aqui, acho que a tradução para o empresário médio, o que a gente pretende fazer, né? O nosso lugar nesse mercado. Isso posto, né? Sabendo que empresas estão aí para ser vendidas mesmo ou não, ou para sobreviver anos e anos, mas elas são ativos vendáveis. Uma empresa é um ativo vendável per se. Se a sua é vendável, você deveria sempre flertar com essa ideia, né? Isso que eu tento mostrar para os empresários. Não é pecado, né? Não deveria ser motivo de vergonha, não deveria ser motivo de excessiva preocupação. Ela é um ativo que gera caixa, ela pode ser cobiçado por alguém, ela é vendável, tenha o seu, assim como a gente, né, daqui a pouco seremos longevos e teremos nosso gerontologista. Então, o empresário é a mesma coisa. Tem o seu assessor financeiro contratado do seu lado o tempo todo, porque essa questão ela pode aparecer a qualquer momento. Então, é um pouco isso que a gente catequiza, tenta catequizar os empresários. Ajudá-los a levar isso para uma arena mais objetiva, para que eles saibam que isso pode acontecer a qualquer momento, e aí trabalhar em todas essas variáveis. Sempre saber qual é o seu lucro real, ter o seu valuation atualizado e estar pronto para qualquer interação nesse sentido. E a hora que o botão for apertado, a gente já está lá e pode trabalhar com eles. E nesse sentido, o ambiente externo, né, que já foi muito presente e ainda é muito presente no Brasil, o Brasil nunca foi um país que deixou de atrair investimento estrangeiro, nunca, né? Tanto que a Ford outro dia foi embora, a gente não sabia quantas décadas ela já estava aqui. Então, a gente nunca deixou de atrair o investimento estrangeiro. Ele vai sempre olhar para nós. É um país grande, é um país importante. Eu acho que a pandemia trouxe um benefício das cadeias produtivas, né? Então, saber que precisa ter cadeia produtiva local, isso vai incentivar algumas indústrias a se revitalizarem no Brasil. Então, os gringos vão olhar para nós, né? E a nossa decisão de estar numa rede internacional tem exatamente esse objetivo, é poder fazer com que o cliente, o nosso parceiro, né,
quando vai ser atendido por nós, ele possa ter uma cobertura global. Então, eu quero poder falar com uma empresa americana, com uma empresa canadense, com uma empresa do Texas, com uma empresa finlandesa, indiana, rapidamente. Ter um acesso, como eu tenho aqui a muitas empresas. Então, a gente entrou nessa rede internacional, que é a mais longeva de todas, tem algumas, né? Não chega a 2 dígitos. A mais longeva de todas é a Oaklins, que está aí desde a década de 80. Nós somos quase 50 empresas como a Forteza, espalhadas pelo mundo, focadas neste segmento, que é o segmento do empresário middle market, que tem no mundo inteiro, hein? Na Alemanha, na França, em todo lugar, na Holanda, na Espanha, em Portugal, todo lugar tem o famoso empreendedor, né? E eles estão trabalhando com isso também, assim como nós, de modo que a gente consiga interagir e fazer as ligações, né? Então, é uma empresa alemã que vai olhar para o Brasil, é uma empresa... E começa a acontecer, isso tem acontecido, a gente também tem capacidade de brasileiros comprarem estrangeiros, como aconteceu e tem acontecido cada vez mais. Então, não é incomum de eles mostrarem para nós oportunidades para a gente procurar brasileiros que queiram fazer aquisição também. Então, não é mão única, né? Te diria que 60-40, 65-35, mas também tem o brasileiro com oportunidade de fazer aquisição lá fora. E aí ele vai passar por um processo muito semelhante, né? A gente tem as diferenças culturais, elas sempre vão estar lá, mas você que trabalhou lá fora, os processos eles são bem standard, né? Então vai ter a diligência, e aí tem as nuances. No Brasil tem um pouco mais de contingência, no Brasil tem um pouco mais de retenção, o brasileiro é mais emotivo, o japonês é menos, e assim por diante. A negociação se dá em parâmetros, o fluxo é um pouco diferente, o americano é objetivo e tal, mas no final o ritual é bem, bem semelhante em todo lugar do mundo. Entendi. Então a Oaklins ela é essa rede é uma rede de assessores, que é cada um desses assessores, por sua vez, com seus clientes, compradores ou vendedores. E aí, como é que funciona essa troca? Assim, ó, eu tenho uma empresa X desse setor, desse porte, e aí o outro vai, eu me interessa. Isso aí é tipo usar uma palavra bem normal, assim, tipo um Facebook do M&A assim, como é que funciona essa troca? Porque imagino que inclusive tenha questão de compartilhamento de receitas, eventualmente se tem uma indicação, finder's fee da vida. Como é que funciona um pouco isso? Todos nós fazemos o mercado local, né? A base de todo mundo é o mercado local. Todos ali, você percebe, são todas pessoas muito bem conectadas, muito bem relacionadas, muitas pessoas que vieram de bancos ou de empresas de consultoria e que montaram os seus negócios e se tornaram associados. E aí, quando a gente vai interagir, vai fazer intercâmbio, obviamente a gente tem um portal, né? Não é um Facebook, mas a gente tem um portal, e no nosso caso é um portal bem robusto, onde a gente pode colocar oportunidades, onde a gente pode explorar oportunidades que estão colocadas, e já existe todo um aparato de regras para se fazer a devida alocação de uma receita, né? Então, você, Renato, está sentado lá na Alemanha e me ajuda a obter um contato. Tem uma regra. Você, Renato, faz o mandato junto comigo. Tem outra regra. Ou, eventualmente, o que pode acontecer, por ser uma rede e não serem as empresas as mesmas, né? Eu não sou dono do meu parceiro que está em Nova York, nem ele é dono de um capital da Forteza. Mas a gente está numa associação, a gente tem a mesma carteirinha, né? Eventualmente, a gente pode estar em lados opostos, Renato. Eu posso, aqui no Brasil, assessorar um vendedor e a Oaklins Alemanha assessorar o comprador. E aí a gente vai atuar como se independente fôssemos e cada um vai ter a sua remuneração pelo seu trabalho. Mas estamos dentro do mesmo ecossistema, a gente já se conhece, isso facilita muito, né? Tá. E private equities também fazem parte? Os caras ficam antenados? Não, todos nós, cada um no seu mercado, aborda os private equities locais. Tá. Todos nós, né? E também o corporate venture também. Exato. Todo mundo, tá. Para te dar um exemplo, a gente no primeiro semestre fez um evento com os Oaklins América do Sul, né? E mais o México, em que trouxemos vários private equities atuantes na região. Obviamente tinha mais brasileiros do que não, para falar para as Oaklins latinas sobre o que eles estão olhando, o que eles estão buscando, quais são os setores, que tipo de transação, tamanho de transação,
Quando você fala com private equity ou venture capital, você quer saber o tamanho do cheque que ele investe, se ele quer ser majoritário ou minoritário, e assim por diante, né? Você faz um pouco de framework. Então, é esse tipo de interação. E também nos encontramos 2 vezes por ano em alguma localidade, aí sempre uma localidade onde um de nós está, para fazer intercâmbio, né? 2 dias de palestras, de conversas, de reuniões, que, de novo, né? Somos humanos e precisamos interagir. O Teams, o Zoom ajudaram muito na pandemia, mas eles não vão substituir Claro. isso que a gente está fazendo aqui, Que que é a é, boa e velha conversa olhando no olho, que é né? o que faz a vida valer a pena, né? Exatamente. Então a Nossa, gente faz muito isso, 2 vezes por ano, no primeiro semestre, segundo semestre, e no ano que vem, inclusive, nós brasileiros recepcionaremos pela primeira vez a Oakins olha, vem a São Paulo para se reunir, né? 80 países. Exatamente. Não, são Não, 50 países. Não, 80. 50 Sim, países, 50 50 países. países. Mas a gente foi num agora no primeiro semestre, éramos mais de 230 pessoas do mundo inteiro que fazem M&A, e aí você começa a conversar, Renato, todo mundo vive a mesma vida. É idêntica, né? É. O finlandês, em outro fuso horário, faz exatamente o que eu faço. Mas é muito intercâmbio, é muito legal de ver como cada mercado está evoluindo. E eu fico sempre muito otimista, porque a gente tem muita coisa para fazer. O que eu percebo é que tem muita coisa para se fazer aqui no Brasil ainda, e para nós é uma oportunidade enorme, né? Uma oportunidade enorme de continuar construindo o país e contribuindo para ter novas fontes de capital, para que esses empreendedores possam prosperar e possam crescer e vender e comprar e assim por diante, né? Muito legal. Até então, aproveitando esse gancho, já encaminhando para o pouso aqui da nossa conversa, Legal. antes de tudo, muito obrigado. Essa conversa está sendo Obrigado você, espetacular, tuas Dê. perguntas são ótimas Oh, também. muito obrigado. Então, eu queria dar um pouco essa visão de futuro, né? Lá no começo você falou sobre a Forteza, essa coisa de ser grande e tal. Juntar isso, que é, né, com o momento do Brasil. Outro dia eu ouvi uma expressão que eu achei engraçada, assim, se Deus não é brasileiro, ele fez estágio aqui, ou ele morou muitos anos aqui, alguma coisa assim. Porque tá complicado o mundo, né? Tá. Muito complicado. E o Brasil está aí, com taxa de juros potencialmente caindo, a gente tem sol, a gente tem terra, a gente tem energia, a gente tem solo fértil, a gente tem um agro tecnológico, a gente tem um M&A bem estruturado. Então, pensando nessa visão de futuro, assim, né, que estimula o empreendedorismo com as reformas adequadas, que traz, inclusive, uma tecla que eu bato consistentemente nesse podcast, é trazer para o brasileiro essa noção de saber aonde mora, porque o brasileiro carrega esse estigma, né, de colônia, né, de como somos explorados. Não, acorda, cara. Quinto maior país do mundo, puta economia gigantesca, voltamos para o top 10, estamos com... Tá tudo bonito, né? Então, pensando em governança, em transparência, em empreendedorismo, essa visão de futuro, qual que é o legado que você quer deixar, né? E como é que a gente faz esse otimismo e essas muitas coisas para fazer virarem Vamos concretos? lá. Ótima a tua pergunta. A gente está num ano eleitoral, né? E no Brasil, acho que como todo país do mundo, a eleição é muito importante, né? Veja aí o que está acontecendo em outros países. Eu acho que a gente precisa ter mais espírito coletivo como país, né? Quando eu vou para países como a Alemanha, já tive a oportunidade de ir para o Japão. Me espanta muito o quanto essas pessoas se preocupam até mais com o coletivo do que com o individual, né? Então, será que o brasileiro é tão preocupado com a rua como ele é preocupado com a casa dele? E isso eu noto que a gente ainda não chegou lá, né? Como nação, como cidadãos, né? A gente realmente se preocupar, acima de tudo, com a rua, com o coletivo. E aí isso se espalha por tudo que é lugar, né? Corrupção é reflexo disso, violência é reflexo disso, e assim por diante. Então, isso é uma agenda de pessoas, isso é uma agenda de empresários, né? Estava num congresso essa semana que se falava muito isso. No mundo inteiro, as pessoas hoje em dia acreditam mais nas empresas do que nos governos, e de fato, a gente tem um poder. A gente tem um poder de convencimento, de formação de mão de obra e de liderar agendas que governos está provado que eles não têm, né? Então, cada vez mais a iniciativa privada. Pô, a gente tem empresários como o Jorge Paulo Lemann, tem tanto empresário brasileiro assim realmente preocupado com o coletivo e querendo
deixar legado. Então, cada vez mais a gente precisa fazer isso. Sou otimista com o Brasil, porque se a gente fizer isso, né, e acho que a gente tem capacidade de fazer, e outra agenda que eu acho muito importante, voltar a investir maciçamente em educação, né? Quando chega num ano eleitoral, essa agenda ela pinça, mas ninguém vem com propostas categóricas. E te falo assim, uma coisa dentro da minha casa. Meu pai é um senhor hoje, veio do interior de São Paulo, de um subdistrito. Meu pai morava num subdistrito, estudou em escola provavelmente estadual, né, escola pública, e virou empresário, fez mestrado, fez doutorado, né? E aí eu me pergunto, Renato, será que hoje o meu pai, se ele nascesse no interior de São Paulo, num subdistrito, ele tem educação pública que permita que ele faça isso, né? Então, a gente tem de fato uma divisão no Brasil hoje de quem consegue se educar e quem não consegue. Sim. Essa agenda, para mim, ela grita, 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 grita. Ela é a mais importante de todas para a gente voltar a ter assim, prosperidade, possibilidade das pessoas evoluírem. Olho para o meu pai, será que meu pai existiria hoje? Né? Ele faria o caminho que ele fez? Dificilmente, porque as escolas públicas, infelizmente, não estão alfabetizando corretamente, não estão dando lógica, raciocínio, matemática e assim por diante. Sim. Então, isso me preocupa muito. Eu te falo genuinamente, dou aula, inclusive quando eu brinco que eu vou aposentar aos 60 anos, eu falo para algumas pessoas, educação é uma área que talvez eu vá para dentro, né? Eu não vou ficar aqui só conversando com você sobre isso é um problema brasileiro. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar de gente que vá lá para dentro tentar resolver o problema, seja na iniciativa privada ou pública. Então, por isso que eu sou otimista, porque a gente tem as tarefas, reconhece que tem e acredito que a gente vai fazer, mas tem que mexer com essas questões, né? Que não são só eleitorais, acho que elas transcendem. E aí a minha figura como empresário, de novo, óbvio, promover educação, né? E ajudar os empresários a se desenvolverem e pensar que o Brasil né, é possível, é viável e que eu quero deixar legados aqui. Se todos pensarmos eu quero deixar um legado, a gente vai pensar em educação, a gente vai pensar em coletividade e concorda, várias pequenas iniciativas vão fazer um país ficar melhor. Então, maneira como eu penso em contribuir, né? Eu tenho a cabeça de um legado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero, com 60 e poucos anos, me aposentar e olhar para trás e seja a Fortezza, que você pronunciou corretamente, eu não pronuncio, ou ela, em algum outro contexto, né, ela pode merge, ela pode ser vendida, né? Eu sou dessa área, mas que aquela sementinha prospere e gere resultados. Como a gente vê essas consultorias, né? A Arthur Andersen era um cara, né? Eu já vi foto dele. Era um senhor americano em Chicago que saiu da Price. Olha, não sei se você sabia, ele é ex-Price e ele começou um negócio que, infelizmente, teve o escândalo que teve, mas virou uma empresa mundial. Sim. Então, eu não quero ser ele, mas me guio por ele. E deixar esse legado, porque, no fundo, essas empresas, elas educam, elas preparam. A gente sabe o quanto de ex dessas empresas estão espalhados por aí, né? Elas treinam. Isso é importante para o desenvolvimento do país. Eu vejo essa minha participação. Então é um otimismo, porque eu acordo todo dia e vou atrás desse objetivo e estou contribuindo e sinto que é possível, a gente consegue fazer, mas os obstáculos estão aí, né? Tem pouca mão de obra, não tem muita, né? A gente está numa cidade onde tem uma USP, tem uma GV, tem um INSPER, é isso, né? Não apareceram muitas universidades novas na nossa cidade aqui ultimamente, a quantidade de vagas é a mesma. Mas e o resto do Brasil, né? Cadê aquela galera gigantesca que está por aí, hoje não está sendo alfabetizada? Esse cara podia vir trabalhar comigo, por que ele não vem? Sim. Por que um menino que estuda numa escola pública no interior de São Paulo, lá de onde meu pai veio, será que ele vai chegar em mim? Difícil, né, Renato? Hoje a gente, se você olhar para a escola onde ele está, é quase impossível que ele chegue um dia na minha mão. E é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar como país, e esse espírito coletivo, esse espírito de se preocupar com a rua, de respeitar, eu te respeitar, você me respeitar, eu respeitar a tua segurança, a tua propriedade e assim por diante. E quem sabe um dia, né, eu tenho um amigão que eu estava lendo um livro, se me deixar fazer uma propagandinha rápida, chama
Quem roubou nossa coragem? Meu amigo chama Matheus Bandeira. Eu já ouvi falar desse livro. Ele foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2018 pelo Novo, fez MBA comigo em Wharton, formou na turma de 2004, né? E ele lançou esse livro, tá na Amazon, eu acabei de ler ontem, né? E assim, você lê o livro do Matheus, ele estava ele foi fazer um enfrentamento ali com os bombeiros, né? Ele foi falar com os bombeiros do estado do Rio Grande do Sul e fizeram uma pergunta para ele: você vai acabar com o nosso regime previdenciário? Ele falou: vou. E de fato, né? Por que que em política se mente, né? Por que que em eleição se mente? Porque você, eleitor, quer ouvir uma mentira. Você não quer ouvir que eu vou te pagar menos a aposentadoria. Você não quer ouvir que eu não vou aumentar o seu salário, né? Uhum. Porque você não tem espírito coletivo. A gente mora num país que não tem dinheiro, não tem orçamento, a gente vive apertado, né? A gente é um país apertado, o dinheiro não sobra no fim do mês, ele falta. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que segurar as pontas, apertar os cintos. E aí eu preciso te falar uma verdade, você bombeiro, eu vou mexer com a tua aposentadoria, porque senão eu não vou fechar a conta. E aí o teu filho não vai ter escola, né? Então precisa de mais gente com capacidade, paciência e energia para explicar para as pessoas que não têm almoço de graça. A gente precisa ter sobra no fim do mês e não falta. E aí assim a gente vai construindo o nosso país, né? Então esse livro é muito bacana que mostra a jornada dele na eleição de 2018 para o Rio Grande do Sul e o quanto ele foi firme nesse propósito de falar a verdade para um bombeiro que perguntou para ele. Ele falou: cara, eu vou mexer na tua aposentadoria. Que político falaria isso, Renato, numa eleição? É. Nenhum, né? Então é isso que a gente precisa de mais, enfim, espírito coletivo e, pelo amor de Deus, a gente precisa investir em educação muito fortemente para a molecada sair fazendo conta, raciocínio lógico e poder chegar onde você está, onde eu tô, senão eles não vão conseguir chegar e aí a gente vai ficar pequenininho, né? A gente vai apequenar uma nação tão grande como a nossa. Eu tenho um comentário rápido sobre cada ponto que você trouxe, né? Então, sobre o espírito coletivo, né? Essa coisa, falar a verdade, tem o aspecto falar a verdade para o outro e falar a verdade para si mesmo, né? Ambas doem, dependendo de quanta verdade tem ali, né? Mas se houver... Eu sou praticante de Kung Fu Shaolin também, então tem essa coisa da conduta virtuosa, Confúcio. Então, falar a verdade para mim se tornou imperativo. Eu tenho muita dificuldade, né? Até aquelas mentirinhas bobeirinhas, né? A diarista foi lá e minha mãe não sei do que fala, não fala que eu fiquei doente. Não vou falar que ficou doente, não tem, é outro compromisso, entendeu? Não, fico irritado até, né? Então, acho que essa coisa de falar a verdade toca um pouco na cultura do brasileiro, de ser muito amistoso, de evitar conflito e tal. E falar a verdade, volta e meia, gera desconforto, né? É o que você falou, a coragem. A gente não tem que ter medo disso. Coragem vem de agir com o coração, né? Você dói, mas é bom também, né? Então, eu concordo. Eu acho que isso conversa muito com essa questão do coletivo, né? Mostra uma empatia no momento que você fala a verdade para uma pessoa. Você está pondo o teu ponto de vista, mas você está, né, respeitando a outra pessoa. Então, esse é um ponto. Do lado da educação, eu acho que a gente tem grandes desafios aqui. Primeiro é um projeto pedagógico obsoleto de escolas de base, né? Então, como é que a gente reformula a educação? Porque para uma pessoa que está no interior, que você mencionou, para vir trabalhar com você, ele tem que ter passado por uma educação básica satisfatória. Então, eu não sei, não tenho resposta para isso, mas eu acho que usando a tecnologia, propostas pedagógicas mais construtivistas, inclusive, a gente sai do decoreba, né? Eu adoraria ter sido um aluno Waldorf, né, do Steiner, não fui. Minha mãe falou que não tinha vaga na época, então ela me pôs em outro colégio, mas que também era construtivista. E, né, inclusive aquele cara que escreveu Homo Sapiens, lá, o Yuval na Harari, ele fala, cara, as profissões do futuro, as faculdades, você vai estudar filosofia, você vai estudar artes, porque você aperta um botão, a máquina faz tudo, inteligência artificial e aí por diante. Então, o negócio da educação, eu acho que é um pouco desse estímulo a esse tipo de troca humana. Eu acho que é vincular isso com entretenimento, a questão do edutainment, né, que o pessoal fala, porque a molecada não tem mais saco de ficar em sala de aula. Então, fazer o conteúdo educacional virar uma série, virar videogame, virar podcast, é uma coisa que eu vejo, eu estou tentando entrar nisso, eu sei que vai levar muito tempo, né, mas eu compartilho desse objetivo.
Concordo que educação, sem educação não tem Tudo nada. melhora, né? É, Tudo vai melhorar. É. Tudo vai melhorar. E falando em educação, você deu uma aula aqui, meu. Obrigado. Cara, Obrigado pela que- oportunidade de trocar com você, com toda a audiência. E sempre que precisar, a Forteza estará aqui para contribuir com vocês. Show de Na bola. minha pessoa ou de outros sócios e sócias, a gente gosta muito de divulgar e proliferar o que a gente sabe, né? Não tem aqui monopólio do conhecimento. Show de bola. Show de bola. Muito Não, obrigado. muito obrigado você e parabéns. De Obrigado, verdade. Renato. Obrigado mesmo. Show de bola. Valeu. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.